primeira coisa sobre escrita acadêmica é o projeto que você fez, elaborou, planejou para você aplicar esse projeto, ok? Então, vamos pensar que dentro da sua organização de projeto você traçou seus objetivos, o objetivo geral, que vai ser sempre um verbo no infinitivo, tá? E os objetivos específicos, no mínimo 3, nós aconselhamos que você faça 3, que vai ser sempre também um verbo a cada início de um objetivo geral no infinitivo. Então, são verbos de objetivo geral, por exemplo, analisar, né? Investigar, verbos mais amplos. E são verbos de objetivo específico, né? Por exemplo, identificar, investigar. Veja, a elaboração de um texto passa por uma lógica, passa por um léxico para se constituir um texto. É importante saber que a lógica que você vai empreender, que você vai construir, que você vai fazer no seu texto, ela é muito própria, ela é muito sua. Então, não tem uma receita de bolo para você fazer sua lógica, né, textual. Porém, você precisa usar um léxico acadêmico que dê profundidade, não é, ao seu trabalho, que traga para você a condição de você se explicar, explanar o tema, argumentar de maneira lógica para que o texto tenha um começo, um meio e um fim. Assim, gente, a elaboração do texto, ela é perpassada pelo conhecimento cognitivo que você tem. O que é isso? Para fazer um texto, você precisa ter leitura, ter conhecimento intelectual, precisa ter um arcabouço teórico. E para fazer esse texto com esse arcabouço teórico, você precisa o quê? Ler. Então, primeiro momento da sua pesquisa, primeira situação, primeiro instante, projeto de pesquisa. Projeto feito, releia o projeto todo. Na releitura, pare nas referências. E aí você vai saber que textos vão ficar, que textos vão ser abandonados e o que você precisa ir buscar mais para fazer uma elaboração lógico-textual com bastante coerência e coesão textuais, ok? Sobre as normas da ABNT, é bom que fique bem claro que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela normaliza o texto acadêmico, assim como ela normaliza outras questões, né? Da engenharia, da energética, enfim, de várias coisas que fazem parte do nosso mundo, ok? Nós temos as NBRs para normalizar o trabalho da academia, no caso específico, o artigo científico. Então, a normalização é uma atividade que estabelece relação aos problemas existentes ou até os problemas em potencial que existem em determinada área. Elas são necessárias para deixar os textos padronizados, ok? Citação, gente, é um ponto no artigo científico crucial. O artigo científico precisa ter de maneira direta ou indireta a citação. Você precisa convidar outros autores para dialogar com você no seu texto. E esse assunto não é tão fácil de ser explicado, por isso que nós vamos deter um bom tempo no nosso curso de metodologia do estudo e metodologia da pesquisa em relação à citação. E vamos fazer isso com base no filósofo e linguista russo Mikhail Bakhtin. As normas da ABNT normalizam o uso das notas de rodapé. Na primeira lauda do artigo científico, por exemplo,
quando vem o nome do autor, logo abaixo do título, o título em caixa alta, o título com letras negritadas, logo abaixo vai vir o nome com letras maiúsculas e minúsculas, não são letras em caixa alta e sem negrito, do autor ou dos autores, ok? Este nome do autor vai ser alinhado à direita e vai ter uma nota de rodapé logo na primeira lauda, que só fica só na primeira lauda, não vai para as laudas seguintes, com a breve biografia daquele autor, certo? A gente terá a oportunidade de fazer isso aqui no Word, no nosso curso, em momento oportuno. Acontece que no corpo do texto, alguns autores sentem necessidades de usar notas de rodapé. Quando esses autores poderão usar notas de rodapé? Quando essas notas forem explicativas, ou seja, você colocou um nome no seu texto e este nome ele não é lível de primeira mão, ele precisa de ser explicado. Você pode puxar a nota de rodapé. Quando você usa uma fórmula e essa fórmula precisa ser explicada, né? Quando você vai usar a lei, não, a lei vai ter que ser explicada logo no corpo do texto, não precisa de nota de rodapé, tá? Mas aí você usou um autor, colocou a citação do autor direta, entre aspas, e quis puxar a nota de rodapé para colocar a referência desse autor. As normas da ABNT nos orientam que devemos evitar ao máximo a nota de rodapé como referência. Então, claro, o objetivo, notas de rodapé apenas explicativas. A aprendizagem, ela é um processo muito interno, cerebral, um processo intelectual, um processo extremamente único de cada pessoa. Então, a aprendizagem pode ser baseada em projetos, em times. É importante que você dialogue com o seu interlocutor, com o seu professor, com a pessoa que está ali na posição de quem ensina e na posição de quem estuda, tá? Então, quando você está no ponto de pesquisa científica, tem em mãos um projeto de pesquisa, você precisa fazer a relação desse projeto de pesquisa no que tange ao que é o artigo científico. A distinção desses gêneros de discurso acadêmico é uma distinção essencial. E como é que a gente faz isso? A gente faz com leitura, com discussão em grupo, com interpretação, buscando sempre a compreensão e de maneira argumentativa nos posicionarmos nos ciclos de debates, tá? Não esqueçam que há uma estratégia interessante que são os fóruns virtuais e para participar deles, basta você ler a pergunta, responder e depois interagir com um colega ou 2 ou 3. Vai depender de você. Se você tiver alguma dúvida, lembre-se que a elaboração do trabalho de conclusão do curso, quando se trata de artigo científico, ela deve ser de acordo com as normas da sua instituição. Então, você vai aplicar seus conhecimentos adquiridos no decorrer do processo institucional do qual você faz parte. Significa também dizer que você vai precisar conceber um texto científico. Isso está muito claro. Tem pessoas, e eu já cheguei a dizer isso uma vez, que quando o trabalho ele é impresso e você sente que ele está nas suas mãos, é como se ele tivesse nascido, você tivesse parido aquele projeto. Realmente é um parto. E que esse parto seja feliz. Que você tenha condição de dizer, poxa, eu consegui fazer o meu trabalho, eu fui capaz, eu realmente tenho conhecimento em mim, todos os meus aspectos cognitivos em dia, sou capaz de mobilizar recursos e abordar e resolver situações complexas. Eu tenho em mim habilidades gerenciais e administrativas para empreender uma pesquisa bibliográfica. Então,
nesse caminho de pesquisa científica, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso defender uma ideia com argumentos lógicos, com exemplos comparativos, com uma questão argumentativa e realmente, vamos dizer assim, clara, né? Expondo as minhas ideias. Pois é, eu preciso pensar, né? Que quando o meu trabalho terminar, exatamente, eu vou imprimi-lo, porque aí eu tenho uma sensação realmente material, eu materializo esse sentimento, né, de que eu fui capaz de construir aquele texto e de defender aquela ideia e de argumentar com minhas próprias palavras, convidando autores, convidando intelectuais para dialogarem comigo no meu artigo científico e na minha pesquisa. E aí, ó, vamos lá!